Bom, boa tarde a todos. Dando início ao seminário de hoje, do curso Seminários Gerais em Química, hoje é o aluno Carlos Leonardo Lusa. Ele vai falar sobre a fake news científica na era das redes sociais. Carlos, pode começar. Obrigada. Seja bem-vindo você que me assiste. O meu tema é fake news científicos na era das redes sociais, e esse seminário compõe uma série de seminários que estão sendo apresentados que, com temas diversos dentro da ciência na disciplina de Seminários Gerais em Química. Antes de iniciar, eu vou começar com essa passagem que inicia o artigo que vem em seguida, que diz: pensar sobre a divulgação científica é uma ação de constante renovação por compreender, utilização de recursos, técnicas, processos e produtos, veículos ou canais para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo. Pensando dessa forma, devido a minha proposta com esse trabalho foi seguir a metodologia tradicional, por isso eu utilizei um artigo como base para nortear o trabalho, e sempre que possível eu inseri ao longo da discussão do artigo elementos que estão mais comuns no dia a dia das pessoas que não estão no nosso meio necessariamente, né? Então eu procurei vídeos e documentários, notícias e coisas que podem ser utilizadas para integrar o conhecimento. Pois bem, esse é o artigo que eu utilizei como base. Esse artigo ele trata das fake news científicas a partir da visão da percepção do ser, a percepção do indivíduo em relação às informações, a persuasão que as informações podem ter em relação ao indivíduo e o letramento. Eu acabei tirando a parte do letramento, mas é um assunto bem interessante que pode ser tratado numa apresentação futura. Então, quais são os elementos que causam a credibilidade das fake news científicas? Essa é a pergunta inicial que eu quero propor para todos que estão assistindo, para que ao longo da apresentação eu vou responder essa pergunta. E ao final você pode me dizer se você concorda com isso ou não. Então, vamos começar. O início do tema fake news tem que começar, ao meu ver, com relação à democratização da informação. Porque antes da existência da internet e da própria democratização da internet, as informações aconteciam, ou melhor, as notícias fluíam de uma forma diferente do que acontecem hoje, né? Hoje em dia, por conta do fácil acesso à internet e a grande ascensão das redes sociais, a gente tem a mídia tradicional disputando com disputas discursivas. O que são essas disputas discursivas? São a notícia ou a forma de ver o mundo que é apresentado pelas pessoas que compõem essa rede, né? Tanto por redes sociais abertas quanto fechadas. Então, se antes você tinha informação fluindo única e exclusivamente por uma fonte ou por um conjunto de fontes que bebiam ou melhor, bebiam não, né, mas partiam de uma nascente muito similar, agora você tem uma horizontalização em relação à fonte das informações. Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo em média, né? Então, nós temos 7 bilhões de possíveis nascentes de informação. E essas 7 bilhões estão todas conectadas pela internet. A única diferença que vai ter entre o que você vê na sua tela e o que outra pessoa vê na tela dela é o que foi mais indicado para você naquele momento. No caso, em redes sociais, ou que você teve a curiosidade de buscar. Ou ainda, quando alguma coisa viraliza na rede. Então, você acaba recebendo aquela informação mesmo sem ter buscado e sem ter um controle, necessariamente um controle de algoritmo por trás do que você está vendo, né? E com essa horizontalização da informação e esse grande volume de informação que vem sendo disseminado, tanto em relação à ciência, como é o tema desse trabalho, quanto a todos os outros assuntos possíveis, você fica com uma dificuldade de diferenciar o que é real e o que é ficção. Então, dependendo do meio onde você está inserido, uma ficção pode se tornar realidade. Tudo depende do parâmetro que você está olhando e de qual posição você está ocupando nessa trama, né? Então, a justificativa do trabalho é avaliar se a forte difusão de informações científicas por meio das mídias sociais pode influenciar na tomada de grandes decisões na sociedade. Então, a gente tem vivido um período onde as notícias estão impactando fortemente as discussões públicas, né, e as tomadas de decisão. Inclusive, algumas tomadas de decisão estão sendo baseadas em fake news científicas, como eu vou falar mais à frente. Aqui nesse texto, ele é um trecho desse artigo mesmo que eu usei como base,
que eu grifei algumas palavras e eu vou falar uma frase que é muito comum de se ouvir aqui no YouTube, que é: você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like? Curta, compartilhe, comente, divulgue para seus amigos. Essa frase, que parece muito simples e é muito comum de se ouvir desde os primórdios do YouTube, por assim dizer, é utilizado porque no momento que a gente está vivendo, se você não parar para avisar, talvez a pessoa que te assiste, que a sua informação é legal, a pessoa às vezes ela não vai se dar o trabalho de verificar a informação, no caso de pontuar o que ela sente ou não em relação àquilo. Então, a frase, a velocidade está sendo a grande carta da manga das notícias falsas. Então, você vê que essa sociedade imediatista que a gente tem vivido ultimamente faz com que as pessoas não parem para realmente ver ou ler o que elas estão usando para se informar. E acabam divulgando nas mídias sociais, às vezes, por conta desse comentário inicial, que é muitas vezes utilizado no início de vídeos ou no início de matérias, que fazem com que algumas pessoas compartilhem sem nem mesmo ver o vídeo, sem nem mesmo ler a matéria, causam um grande impulso. E com esse impulso, ela propaga em várias mídias, causando esse incêndio virtual, né? E acaba consolidando opiniões e supostos conhecimentos, quando essas opiniões e supostos conhecimentos não são baseados em fatos, né? No caso, eu estou me prendendo à questão da fake news mesmo. Aí, como parte de fora do artigo, eu quis trazer esse documentário, um filme documentário que foi produzido na Netflix, que ele tem um mix durante a produção do enredo, né? Nós temos a apresentação de antigos funcionários de diversas redes sociais, que inclusive fizeram funções muito importantes, como o scroll infinito, né? Que é aquela tela, eu não lembro o nome em português. Tem a barra de rolagem infinita que você tem no seu feed de notícias, o botão de like e dentre outras coisas que tem dentro das redes sociais, que foram feitas por pessoas que estão dando seus pareceres, né, suas experiências em relação a isso na rede. Eles acabam fazendo isso de uma forma um tanto quanto negativa, assim, dizendo sempre que eles sabem que existe um problema, mas sem conseguir nomear o problema efetivamente. Eles dizem que as redes sociais estão deixando a sociedade doente, mas que não foi a intenção durante o período de concepção das ferramentas. Que isso foi uma coisa que acabou acontecendo porque elas cresceram demais e sem um contorno em relação ao crescimento, né? Não foi feita nenhuma legislação ou verificação das informações antes de começar a implementação de ferramentas nas redes sociais. E muitas ferramentas dessas foram feitas com base em conhecimentos psicológicos. Então, várias vezes você tem comportamentos na frente das suas redes sociais, do seu celular, do seu computador, que foram programados para você ter aquele comportamento. A sua ansiedade quando você não tem a notificação, ou então aquela sensação de cansaço por ficar na rede social, é porque ela realmente te suga, né? Ela tá ali para isso, ela tá tentando te prender ali dentro, porque é importante para a rede social que você fique dentro dela. E, em paralelo com esse discurso, você tem a apresentação de uma família que está tentando lidar com esses problemas de rede social. Aí, esse trecho, que eu acho bastante importante, eles estão avaliando como o algoritmo funciona é uma visão que eles mostram do algoritmo do Facebook para o filho dessa família, né? E esse algoritmo ele é representado como 3 pessoas que estão a todo tempo analisando todos os tipos de informação possíveis que ele colocou na rede para poder tomar qual decisão de qual o próximo vídeo ou qual tipo de postagem, qual notificação, se tal amigo fez alguma coisa, se tal amigo não fez alguma coisa, para poder manter ele na rede. E todo o tempo essa análise está sendo feita com todos os usuários para poder fazer com que você fique sempre no melhor espaço possível para você ficar ali dentro. E é isso que acaba gerando as bolhas dentro da internet. E as redes sociais permitiram que pessoas que tinham opiniões que muitas vezes são muito controversas encontrassem muitas outras pessoas que têm essas opiniões muito controversas, porque elas acabam se ligando por conta desse procedimento, né? Nisso, os autores da série acabam passando uma sensação muito negativa em relação ao que pode acontecer no futuro, né, ou como está acontecendo as coisas, caso não exista nenhum tipo de legislação que tente regrar o poder das redes sociais, o poder dessas empresas imensas que meio que coletam dados infinitos em relação a gente e conseguem até ser capazes de prever se a gente está se sentindo triste, está se sentindo feliz.
E essa imagem ela é colocada no final do documentário para poder mostrar como seriam vários algoritmos, né? Todos juntos, um lado a lado, com uma rede mundial de usuários. Essa cena acabou me lembrando uma cena de um filme que foi muito famoso no início dos anos 2000. Talvez, se você que me assiste for muito novo, não conhece, mas esse filme chama Matrix. E ele conta a história de uma distopia onde as máquinas tomaram o controle da humanidade. Os humanos criaram as máquinas desenvolveram inteligência, com esse procedimento foram aprendendo a ter consciência e se julgaram superiores aos humanos, e subjugaram a raça humana, que é o que basicamente a gente fez com muitas outras espécies no planeta, né? E só para mostrar a questão do incêndio, de como a internet as coisas acabam acontecendo muito rápido. Logo após o lançamento do filme, a busca por excluir Facebook, que é a principal rede social discutida dentro do documentário, apesar de não ser a única, aumentou em 250%. Essa notícia é retirada da revista Época, mas quando eu fui fazer o corte, eu acabei esquecendo de deixar o logo. O link está no final das referências. Mas então, já que a nossa percepção está sendo moldada, e vamos entrar no segundo tópico, que é a persuasão. A persuasão mudou muito, será, ao longo da humanidade? Aí o artigo começa a discussão falando em relação à persuasão, a descrição de persuasão por Aristóteles, né? Que a persuasão depende dessas três variáveis: o logo, o pathos e o ethos. O logo é ligado à argumentação lógica, ao pathos à emotiva e o ethos à figura de mérito, que é você fazer a pessoa crer que você tem potencial, ou melhor, você tem crédito para estar passando aquele tipo de informação. Aqui temos um exemplo de uma fake news de vacina amarela, ou de vacina da febre amarela, que foi feita dentro do artigo para poder representar, né, essas três variáveis da persuasão. Então, aqui no primeiro treino, vamos ler a notícia. Meninas, boa tarde, estava aqui em casa escutando o Roberto Canásio. Estou tentando entrar no site da Rádio Globo para ver se eu consigo pegar a entrevista dele. Se vocês conseguirem, entrem no Roberto Canásio. Ele entrevistou hoje a dermatologista falando sobre a vacina da febre amarela. A dermatologista entra aqui como figura de mérito, para poder dar a veracidade em relação à informação que a pessoa está passando. Gente, ela é muito perigosa. Ela falou que quem tomar vai ter a reação. Não tem essa de será que vai ter. Vai ter a reação. Aqui nós temos a apresentação do logos, que é a questão de, tipo assim, a vacina vai dar reação, então, logicamente, é melhor você não tomar a vacina. E na terceira parte temos, e ela falou que 50% dos casos vem a óbito, que é para a gente tomar cuidado, pensar muito bem antes de tomar essa vacina e antes de dar a vacina para as nossas crianças, tá? E o pathos vem elucidado aqui com a presença de você utilizar termos como óbito e crianças, que fazem com que você fique mais sensibilizado em relação à notícia que você está lendo. Um outro exemplo de fake news, que foi o fake news que anteriormente havia dado o nome ao meu tema, é essa fake news aqui, que eu pesquisei e descobri que ela tem várias versões. Então, eu descobri isso mais recentemente, mas eu achei interessante manter essa versão mesmo, porque ela apresenta vários problemas que a gente pode verificar dentro de uma fake news, né? Então, vamos lá. Aqui no início ela começa falando sobre sistema de saúde do Brasil, então a gente já tem a presença de uma figura de mérito, né, que ele está falando que o colapso no sistema de saúde do Brasil, nós profissionais da saúde estamos preparando essa mensagem para a população, caso você não queira se arriscar aí em um hospital. Então já temos aqui uma mensagem que emite a figura de mérito e tenta causar um certo susto na pessoa que lê, né. E ao longo do texto, se você que tiver interesse de continuar lendo, você pode dar uma pausadinha no vídeo futuramente, mas eles vão seguir fazendo várias implementações dessas táticas, né? Vão falar em relação a sintomas, vão misturar mensagens que são, ou melhor, sintomas que são verdadeiros com sintomas que não são verdadeiros, vão cometer erros de português na escrita, e também, mais à frente, vamos chegar na parte que era a parte que interessava para todos. Opa, deixa eu voltar aqui um minutinho só. Pronto. Só eu queria deixar na memória de vocês, observem esse encaminhado com frequência e essa lupinha aqui. Mais para frente eu vou dizer do que se tratam essas duas marcações. Então aqui é o trecho que se repete nessa versão, nas versões. Esse aqui é o trecho fixo, o que vem antes, que seria a contextualização da mensagem, é o que varia nas versões, pelo que eu pude observar. Então vamos ler só esse trecho que é bem importante.
Observe que o pH do coronavírus varia de 5,5 a 8,5. Portanto, tudo o que precisamos fazer para eliminar o vírus é consumirmos mais alimentos alcalinos, acima do nível de acidez do vírus. Aqui nós temos um pequeno erro já de biologia, no caso, ou bioquímica, não sei como definir exatamente. Mas o pH do nosso corpo, ele não varia numa escala tão grande, porque nós temos tampões que mantêm o pH na onde ele tem que estar, né? Porque organelas e enzimas, todas funcionam com um pH específico. Você causar uma variação brusca de pH dentro do seu próprio corpo, você poderia estar se colocando em perigo também. Aí eles começam a citar os alimentos que supostamente são alcalinos, né? E coloca essa lista de alimentos com uma lista do pH na frente. O conceito de alcalino alcalino e ácido, ele vem da escala do pH, e a escala do pH ela vai de 0 até 14. Então ali nós já temos valores que estão acima do valor da escala de pH. Aí você já poderia ficar com um pouco de pé atrás. Porém, pensando no caso de uma pessoa que não tem conhecimento de química e poderia estar lendo essa matéria, mesmo conhecimentos comuns, como, por exemplo, limão amarelo, tangerina, abacaxi e laranja, eles são tratados como alimentos cítricos, né, alimentos ácidos. Você escuta isso de pessoas que não necessariamente tenham um conhecimento em química para poder fazer essa leitura do pH. Isso já indica mais um ponto onde a notícia está fazendo uma alegação falsa. Para além disso, né, temos ainda no final, aí para fechar com chave de ouro, a presença de mais um termo que eu não conhecia particularmente, comichão na garganta. Aí eu fui pesquisar, isso significa coceira, e seria estranho também uma mensagem oficial de um órgão de saúde utilizar um termo que não fosse tão comum assim, e eu acredito que seja coloquial também, não, porque eu realmente nunca havia visto. E no final temos novamente a evocação da família, né, para poder tocar a pessoa que está recebendo a mensagem e promover a disseminação. Aqui, como fonte alternativa de informação, eu trouxe esse vídeo do Átila, que ele fala sobre por que você acredita em fake news. Então, eu falei anteriormente sobre a persuasão, né? E aqui ele cita 3 eventos que podem acontecer também que causam a crença no fake news. O primeiro é o efeito da mídia hostil, que é quando vamos supor, você tem um grupo de pessoas A e um grupo de pessoas B e um grupo de pessoas C. O grupo de pessoa A e pessoa B não se dão bem, o grupo de pessoa C é neutro. Se você mostra uma notícia que envolve pessoas do grupo A e grupo B para os 3 grupos, a notícia mostrada para o grupo A vai favorecer o grupo B, a notícia mostrada para o grupo B favorece o grupo A, e o pessoal que é neutro vê a notícia como neutra. Então, quem já tem algum tipo de informação prévia em relação a algum assunto, ou uma prévia opinião formada, tende a polarizar em relação ao assunto. Isso foi chamado de mídia hostil. O segundo é efeito Dr. Fox, que é um experimento feito pelo Dr. Fox, onde ele colocou um ator para palestrar sobre informações de medicina para um grupo de médicos e pesquisadores da área de medicina. E nessa apresentação, ele cometeu erros que não foram apontados por ninguém. E isso mostrou que, muitas vezes, a sua plateia ela não está necessariamente preocupada com a informação que você está passando. Porque se a sua oratória for boa e a sua informação não for tão boa assim, a sua oratória se sobressai. E você acaba conquistando a atenção do público, que fica entretido com a sua apresentação e não desenvolve pensamento crítico do que ele está ouvindo. Por outro lado, se você tem um bom conteúdo, mas tem uma oratória ruim, a sua mensagem não vai ser passada, porque você simplesmente não consegue prender a atenção do seu público. E um terceiro evento que ele também cita no vídeo é o aproveitar do engajamento, né? Aproveitar o engajamento através do uso de uma ideia formada, que é quando você vai, por exemplo, expor sua opinião e você sabe que a sua opinião é a opinião mais popular. Então você expõe a sua opinião para um grupo de pessoas, sabendo que a maior parte do grupo vai ficar do seu lado, porque isso faz com que você ganhe mais engajamento. Então aqui a gente vai entrar agora na seção de a era da desinformação. Eu utilizei essas quatro thumbnails atrás, porque é uma série de vídeos que o Porta dos Fundos fez, que é bem divertida, porque mostra bastante dessa era da desinformação. Chama Polêmica da Semana, que é um programa retratado dentro do canal deles, onde eles colocam um especialista e uma pessoa que se diz especialista num determinado assunto. Aqui nesses 4 nós temos vacina, aquecimento global, a cloroquina e a homossexualidade. E o repórter ele coloca as 2 pessoas para discutirem sobre o assunto, mas com tempo desiguais.
Então, você tem um retrato bem legal do que é o momento que a ciência vive hoje em dia. Porque é como se a gente estivesse tendo esses debates todos os dias nas redes sociais e na nossa vida, porém a gente não consegue vencer, porque o nosso discurso não consegue atingir essas pessoas, a maior parte das pessoas. Enquanto as outras pessoas que se intitulam especialistas dentro de um assunto, elas conseguem cativar o público até dormindo. Elas têm um grande poder de persuasão e conseguem fazer com que o discurso dela seja muito mais atraente do que ele realmente é. Então, seguindo nessa linha, o artigo faz um experimento qualitativo. Então, ele faz uma pesquisa exploratória para tentar compreender quais são os elementos que influenciam na credibilidade das fake news científicas. Eles fizeram isso através de um questionário online com 28 questões, 27 abertas e uma fechada, 232 pessoas, residentes de São Paulo, Rio de Janeiro, e utilizaram 4 fake news e uma notícia verdadeira. O método de avaliação deles foi através dessa escala, então as pessoas poderiam responder esses números e, de acordo com o número respondido, eles tinham a verificação de qual era a real intenção da pessoa quando ela respondeu aquela pergunta. Esses 8 tópicos, eles vão aparecendo mais à frente, que são quais foram as avaliações que foram sendo feitas. Então, agora a gente vai entrar na parte dos resultados. Então, para a pergunta de frequência de consumo das mídias sociais, nós tivemos aqui que o WhatsApp é a mídia social mais utilizada no Brasil, né? E isso é condizente com a nossa realidade, de uma forma geral. O mercado brasileiro para o WhatsApp é o segundo maior do mundo, perde apenas para a Índia. E nós temos também incentivo, vamos dizer assim, para utilizar o WhatsApp por conta da maneira que os planos de celular são dispostos no nosso país. Por exemplo, aqui no Brasil não ficou tão popular quanto no exterior o uso de SMS para conversar. Então, com a chegada do WhatsApp e as empresas de telefonia lançando planos que permitem você utilizar o WhatsApp sem limites, e as pessoas começaram a utilizar com muita frequência. Isso é um dado que reflete bastante essa característica do Brasil para essa rede social. Então, o próximo tópico perguntado foi a veracidade de fake news compartilhada em 4 mídias sociais. Então, eles pegaram essas 4 fake news, colocaram uma para cada mídia, associaram uma para cada mídia e perguntaram em qual mídia as pessoas tendem a acreditar mais, não acreditar ou ficar em dúvida, né? E aqui nós temos que o Facebook as pessoas tendem a não acreditar, o blog elas tendem a acreditar de forma similar ali de forma igual ao Twitter, e elas têm dúvidas também de forma similar entre blog e Twitter. O que você pode observar aqui é que, por exemplo, no Facebook e no WhatsApp, você geralmente tem pessoas que você conhece falando sobre algum tipo de determinado assunto. Twitter e blog, não necessariamente, né? Apesar do Twitter também ter essa possibilidade de você estar seguindo pessoas que você conhece, mas colocando em situação de fonte de informação, quando você pega uma postagem e não um retweet, a fonte da informação no Twitter e no blog tendem a ser mais próximas o interlocutor da fonte do que no WhatsApp e no Facebook, que a informação meio que estoura muito rápido. Geralmente o que chega em você já foi compartilhado milhões de vezes antes. Então, depois disso, eles perguntaram se as pessoas tinham motivação para compartilhar aquelas notícias. E as pessoas que receberam a notícia do blog também se sentiram mais confiantes para estar compartilhando aquele tipo de informação. E as do Facebook menos confiantes para compartilhar aquela informação. O que é um reflexo positivo, se a gente for parar para pensar que o Facebook é a principal rede social com relação a esses problemas que a gente tem enfrentado de disseminação de informação. No mundo, né? No Brasil, a principal rede social é o WhatsApp. Disseminação de informações falsas. E aqui eles fizeram um teste, que é a possibilidade de um terceiro olhar para aquela notícia e reconhecer a notícia como falsa. E vocês podem ver que todos eles acreditam que não, é muito mais provável que a pessoa não consiga reconhecer. Isso tem um nome, é efeito da terceira pessoa, que é quando você é colocado em uma situação negativa, você tende a crer que aquela situação ela se aplica mais aos outros do que a você. E aqui a gente teve um reflexo disso, que as pessoas não consideram que outras pessoas vão conseguir verificar que a notícia é falsa. Aqui eles fizeram a identificação da fake. Quem conseguiu identificar a fake news em relação à renda familiar, né? Então você pode ver que quanto mais a pessoa recebe,
menos ela tende a acreditar na fake news. Essa informação eu adicionei ao lado, né, para poder complementar, porque o artigo não fala disso. Isso aqui, lembrando, eu esqueci de comentar antes, os dados que foram tratados no artigo foram do ano de 2018, apesar do artigo ser de 2020, então eu tomei o cuidado de procurar dados de 2018 para fazer a comparação, né. Então aqui nós temos 64% das famílias ganham até R$ 2.994, que é equivalente a mais ou menos 3 salários mínimos, certo? Então, esses de 3 a 4 salários mínimos, temos ali uma porcentagem significativa de pessoas que tendem a acreditar ou que ficam em dúvida, né? Então, a maior parte da população, a boa parte da população está ali. E 42%, que seria de 1 a 2 salários mínimos, que também tendem a acreditar mais, é uma parcela expressiva da população, né? Cerca de 42%. Aqui eles fizeram a identificação das fake news em relação à escolaridade. Então, podemos ver que pessoas que estão acima do ensino superior não acreditaram, né? Ou não, tiveram 10% de crença, tiveram menos validação de uma fake news, e as pessoas com ensino fundamental mais. Isso é condizente com o que a gente espera, né? Porque muitas das fake news utilizam de termos técnicos e conhecimentos que não necessariamente estão abertos ao público, né? São informações que às vezes são de grupos muito específicos, o que faz com que pessoas com ensino mais básico tenham mais tendência a cair. E aqui do lado eu também adicionei mais uma informação, que é a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais, só que esse dado é de 2019, e mostra que o Brasil tem 6,6% de pessoas analfabetas, que vão estar ainda incluídas abaixo do ensino fundamental, né? E 6,6% de 20 milhões de pessoas, em média, é bastante gente, ainda que tem a chance de ouvir a notícia e acreditar, né, no caso. E depois disso eles fizeram um critério de embasamento para julgar a notícia como verdadeira. As pessoas se responderam, né, que a maior parte que verifica fontes confiáveis. Mas a questão da fonte confiável também é um fator meio subjetivo, porque o que é necessariamente uma fonte confiável? A resposta é que a gente normalmente vai ter que avaliar sempre com um olhar crítico a notícia que a gente vê. Então, apesar de haver essa disparidade aqui em relação aos dados, né, que foram obtidos, eu acredito que as informações que estão contidas no grupo de pessoas, ou conhecimentos próprios, ou teor científico, tem tanto valor quanto as de sites confiáveis. E, para mim, esse dado aqui em particular não representa muito bem o que pode estar acontecendo na realidade. E, por final, eles colocaram duas notícias, uma falsa e uma verdadeira, compartilhadas pelo próprio WhatsApp. E viram que a maior parte das pessoas tende a não acreditar na notícia falsa. Mas uma parte expressiva tende a não acreditar na notícia verdadeira também. Então, isso dá para ver que o poder crítico em relação ao que você está lendo ainda é uma etapa a ser vencida aqui no nosso país. Então, a conclusão foi que constatou-se que as fake news com mais chances de serem difundidas são aquelas dotadas de patos, etos e logos. Outro aspecto notado foi que, dependendo da plataforma em que é veiculada a notícia, as pessoas sentem-se mais inclinadas ou não a acreditar nela e compartilhá-la. Identificou-se que o uso de jargões científicos na estrutura de uma notícia falsa contribui para a validação de um discurso semelhante ao de especialistas. Evidenciou-se que pessoas com menor renda e menor escolaridade estão mais suscetíveis às fake news. Verificou-se também a contradição sobre como os participantes julgavam a veracidade de uma informação. Eles afirmaram que o faziam por intermédio de sites confiáveis, entretanto, quando se deparavam com uma notícia verdadeira, ficaram em dúvida e acabaram por julgá-la mais falsa que a verdadeira. Então, o que esse estudo mostrou, né? Mostrou que as pessoas tendem a não acreditar na notícia, se a notícia vem de fontes que elas não conhecem, de uma forma geral. Se mostrou o impacto que tem você receber uma mensagem por uma rede social fechada. Porque uma pessoa que te manda mensagem, muito provavelmente você espera que ela tenha verificado a informação antes de te enviar. Esse estudo, para mim, tem algumas limitações, né, que são a questão das regiões do país que foram utilizadas. Nós pegamos, no caso, esse estudo pegou pessoas do Rio de Janeiro e de São Paulo, que estão concentradas na região sudeste, que é uma região com pouco nível de
analfabetismo e também temos um grande número populacional para a porção de pessoas analisada, mas dá para ter uma ideia legal do que está acontecendo no nosso dia a dia com relação às fake news. Agora, eu queria falar um pouco sobre a questão de fake news dentro do mundo acadêmico, de forma mais específica, né? Porque até então eu estava falando sobre a fake news científica para o público geral, centrado no Brasil. E agora eu gostaria de estar falando um pouco sobre a fake news científica centrada no nosso meio, aqui no meio acadêmico. Então, eu vou começar falando de uma discussão que a gente teve previamente aqui no grupo, eu vou repetir ela, que é a questão dos predadores da ciência. Existem muitas revistas predatórias que exploram a metodologia científica, que já foi discutida em um seminário anterior, onde nós temos que publicar resultados e a publicação de resultado é a nossa medição de sucesso, de uma forma geral. E essas revistas, elas oferecem a oportunidade de publicar e basicamente publicam qualquer coisa. Então elas cobram menos do que uma revista mais conhecida, mas publicam. Então pessoas que fazem pesquisas às vezes até sérias não conseguem estar publicando em revistas normais por falta de dinheiro e acabam recorrendo eventualmente a revistas predatórias. Isso, para mim, mostrou uma grande vulnerabilidade da ciência, no sentido de que nós temos meios que ainda não são capazes de extinguir esse tipo de comportamento, né? Porque se fosse feita uma valorização maior do trabalho do cientista em relação ao investimento público que a gente tem no nosso trabalho, porque é uma parte que eu não consigo compreender do porquê que as faculdades, no nosso caso, publicam em revistas onde nós teríamos que pagar para acessar o nosso próprio conteúdo, eventualmente, né? Sendo que foi feito com dinheiro público e deveria estar aberto para toda a população. Assim como a própria proposta da ciência é fazer a vida das pessoas melhores, e é difícil a gente conseguir difundir o nosso conhecimento e tornar efetivamente a vida das pessoas melhores se a gente quer cobrar exageradamente por tudo, sabe? Então, essa foi a principal reflexão que eu tive em relação a esse vídeo. Esse vídeo foi publicado no canal do Meteoro Brasil e, além disso, só para finalizar, as revistas predatórias muitas vezes acabam causando impactos negativos, né? Como o tratamento precoce da Covid, que foi um artigo publicado em uma revista predatória e foi utilizado por muitas pessoas aí para poder defender o uso de cloroquina no tratamento precoce da Covid. Então, isso já foi falado anteriormente, mas eu gostaria de passar aqui rapidinho. Como evitar fake news? Então, primeiro você deve avaliar a fonte, o site, o autor, o conteúdo, avaliar a estrutura do texto, preste atenção na data de publicação e leia o conteúdo por completo. Por mais que esses passos de cuidado sejam extremamente repetitivos, eles são, de certo ponto, difíceis para muitas pessoas, porque nós estamos acostumados a ter um grande acesso estamos acostumados a ter um volume de informação muito grande chegando a todo momento, e então muitas vezes as pessoas simplesmente leem o título de uma notícia e seguem. Então, avaliar a estrutura do texto para poder verificar erros de português ou talvez erros de termo é algo praticamente impossível de você dizer que vai ser feito em grande escala, né? Talvez uma pessoa ou outra faça e tenha esse cuidado, mas é um pouco complicado de dizer que todas as pessoas irão fazer isso. A data da publicação é um ponto muito importante para que você não caia em falácia, né, de pessoas que tiram as coisas de contexto, pegam uma notícia de muito tempo atrás e publicam, e você não faz uma verificação e acaba caindo. Então, como segunda medida que você deve tomar é pesquisar em outros sites. No caso, muitos dos veículos tradicionais repetem as notícias. Então, se você está vendo uma notícia num jornal X e você achou estranho, procure essa notícia em outro. Ou se você viu uma notícia no WhatsApp, ou no Facebook, ou em qualquer rede social, procure essa notícia, porque se for real, muito provavelmente uma mídia tradicional também publicou. Além disso, aqui eu gostaria de estar pedindo para vocês lembrarem daqueles dois ícones que eu falei para vocês lá no início, com relação à lupa e o encaminhamento frequente. Isso foram duas ferramentas implementadas no WhatsApp, né, para que as pessoas parassem de disseminar tanta informação. Oi? Acho que alguém levantou a mão. Carlos, faltam 10 minutos. Tá certo, estou finalizando já. Então, procurar orientação em sites de verificação de fonte. Uma coisa que aconteceu de positivo, né, nesse meio tempo da disseminação grande de fake news,
foi que houve? Ah, ok, desculpe. O que aconteceu bastante foi que sites surgiram para fazer essa verificação. Eu não citei nenhum site em específico aqui, porque eu não sei dizer até que pontos esses sites são realmente verdadeiros. Mas tem o do Ministério da Saúde, onde eles disponibilizaram um número de WhatsApp para você estar fazendo a verificação. O WhatsApp implementou a lupa para que você possa clicar naquela lupa e aquela lupa vai jogar você direto para uma página do navegador e já vai estar pesquisando em relação àquela informação. Então você já consegue verificar com mais facilidade. E eles colocaram aquele encaminhamento frequente para poder tentar parar o disparo automático de mensagens. Porque quando a mensagem é compartilhada muitas vezes, ela ganha aquela tag e ela só pode ser compartilhada uma pessoa por vez. Isso faz com que fique mais difícil a disseminação de fake news. E se você fez todas as verificações, parabéns. Você fez seu papel como cidadão de verificar se o que você está passando adiante é válido e realmente condizente com o que você está pensando. Por fim, em relação a perspectivas, esse trabalho me fez refletir sobre bastante coisa. Eu acabei estudando sobre jornalismo, porque eu não sabia muito bem como funcionava a produção de notícias, e acabei aprendendo sobre fake news em vários âmbitos, né? Eu acabei escolhendo fazer a discussão em cima do artigo que eu citei anteriormente, só deixei esses dois tópicos à parte, para eu não fugir do tema com muita facilidade. Porém, aqui nós temos exemplos de fake news que eu disse que estão aqui do passado. Opa, deixa eu colocar a canetinha. Do passado, o presente e o que poderia ser a fake news do futuro. Aqui nessa produção do Boi Mate é uma história bem divertida em relação a uma fake news que aconteceu porque lançaram uma notícia na Europa falando que pesquisadores com nomes bem sugestivos, um era McDonald's, o sobrenome, e o outro tinha o sobrenome de uma marca de molho de tomate, haviam feito um cruzamento entre células de tomate e de gado, e tinham nomeado de Boi Mate. Isso tinha sido feito na Universidade de Hamburgo, né, com a referência a hambúrguer. E o jornal brasileiro da época viu essa notícia e achou que era sério, e publicou a notícia. E acabaram recebendo várias cartas, né, dos seus leitores. Isso também é um ponto que eu estava dizendo em relação à proximidade de fonte. Você consegue direcionar a carta a alguém, né, para poder perguntar e verificar a informação. Atualmente a gente vive o período das fake news de Covid-19 que estouraram durante o ano passado e ainda continuam. E elas tiveram a grande diferenciação entre essa fake news e essa fake news, em minha análise, é a questão das redes sociais, porque aqui você tem um grupo muito mais seleto de pessoas por diversos motivos em relação à condição social e questões de letramento, que eu não quis entrar dentro do trabalho, porque eu poderia me estender muito, e que fizeram com que as fake news de Covid dominassem tudo e ficassem muito difíceis de serem combatidas. E aqui do lado direito eu coloquei o que eu acredito que deva ser a fake news que a gente ainda vai enfrentar, que é a utilização de deepfake, que são a produção de vídeos e modificação de imagem que você consegue fazer parecer que uma pessoa, seja ela qual for, está falando uma informação qualquer. Então, como é que você vai explicar para o seu tio ou para o seu avô que o que ele está vendo e ouvindo não é verdade? Porque isso ainda está em processo de desenvolvimento, mas aqui nós temos três pinturas e nós temos modificações nas expressões da pintura. Isso foi feito através de deepfake. Nós já temos alguns fenômenos, algumas polêmicas com deepfake que aconteceram ao longo do mundo, mas ainda nada tão expressivo quanto que a gente tem enfrentado até agora, que são as fake news nas redes sociais. E eu imagino que a maior dificuldade que a gente vai ter como cientista daqui para frente, em relação à divulgação científica, é conseguir cativar o público, porque estamos lidando com um público cada vez mais imediatista, que é extremamente volátil, ao mesmo tempo que ele está lendo a sua matéria, ele está fazendo outras 500 coisas, e que não consegue chegar até o final do conteúdo. Inclusive, essa apresentação, apesar de ser uma apresentação com um teor de divulgação científica, dificilmente vai ser vista até o final por esse público. Muito obrigado pela sua atenção. Espero ter agregado conhecimento aos senhores. Essas foram as principais referências que eu utilizei para o trabalho.